Senhor presidente, senhores vereadores, público presente e telespectadores da TV Câmara e que nos acompanham via internet, muito boa noite a todos. Senhor presidente, eu tive o privilégio, a oportunidade de representar essa casa na última quinta e sexta-feira na Universidade de São Paulo, no seminário sobre 100 anos do genocídio armênio. E foi muito importante essa participação dessa casa, inclusive os responsáveis, os coordenadores do seminário, estiveram lendo e reconhecendo o trabalho dessa casa, dessa Câmara Municipal de Campinas, que inseriu no seu calendário de eventos a memória ou a recordação da tragédia que o povo armênio sofreu pós Primeira Guerra Mundial, especificamente a partir de 1915 e 1917. E que o governo turco insiste em negar e que o governo da presidente Dilma também tem medo de assumir essa responsabilidade. Tem medo, essa é a pura realidade. Por quê? Porque o Senado Federal fez um voto de solidariedade a esse fato histórico. Existem provas fartas, documentários, filmes de época, mas o Senado brasileiro, o Brasil não reconheceu até o presente momento, embora o governo diga que é favorável aos direitos humanos, é solidário às minorias étnicas perseguidas, mas até agora não conseguiu reconhecer o genocídio armênio oficialmente. E o Senado Federal, através dos dois senadores do estado de São Paulo, Aloísio e o senador José Serra, apresentaram uma moção de solidariedade pelo Senado e 55 senadores assinaram e foi aprovado uma moção de solidariedade. Não é o reconhecimento. Isso não significa que o Estado brasileiro reconhece o genocídio armênio, mas foi feita uma moção de solidariedade. E sabe o que o Itamaraty fez, senhores vereadores? Foi lá, porque o governo turco chamou o embaixador do Brasil para Ankara, capital da Turquia, de volta. Aí, a presidente da República, o Itamaraty, foram lá justificar para o embaixador: veja, isso não é uma atitude do governo, isso aí é o Senado que fez. Que papelão, deveria ter dito: não, nós reconhecemos sim, porque isso é histórico. É um fato histórico, houve genocídio em relação ao povo armênio. E agora não, ainda vai se justificar. Sabe, é vergonhoso essa postura do governo federal em relação a essa temática, especificamente. É vergonhoso um governo ficar com medo do embaixador de um Estado que nega, é o chamado negacionismo do Estado turco em relação ao povo armênio, e o governo brasileiro faz esse papelão, Itamaraty faz esse papelão, querendo justificar: olha, isso é um ato do Senado, veja bem, não é bem assim, o governo não reconheceu. E os países democratas como França, Argentina e outras nações, a Bolívia, reconhecem o genocídio e não tem medo. Não tem medo, porque nós não tem nada a ver, não tem necessidade de nenhum tipo de retaliação, é um reconhecimento histórico. É lembrar que houve e reconhecer isso, porque isso vai fazer bem tanto para a humanidade, para que a humanidade não esqueça, porque ainda está ocorrendo genocídio no mundo. O Estado Islâmico está dizimando uma nação chamada Yazidis. Cristãos assírios estão sendo dizimados hoje no Iraque. Então, o mundo não pode aceitar essa situação, tem que reagir e dizer não e reconhecer e levar para os tribunais, como estão tentando fazer com o presidente do Sudão, tentando, lá na África do Sul, ele está lá, ser preso e levar ao Tribunal Internacional, porque está fazendo genocídio com o povo lá na província de Darfur, no Sudão. Então, senhor presidente, foi um seminário muito proveitoso, representei essa casa,
tanto na quinta como na sexta-feira, quando foi o término do evento, e eu trouxe uma série de materiais históricos, links de filmes e outras informações, e eu vou colocar à disposição dos vereadores e também da população. Alguém que esteja nos assistindo e queira algum material histórico, pode entrar aí no meu site, entre em contato aí no meu e-mail, e eu encaminho para você uma farta documentação que prova que houve o genocídio contra o povo armênio. Muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade de poder representar essa casa nesse seminário de 100 anos de genocídio armênio.